Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Thaís Fávero, sejam todas muito bem-vindas ao meu canal. E na aula de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa sacola maravilhosa. Olha que linda! Então, parece complicada, mas não é. Eu vou ensinar o truque dessa canaleta que parece um viés. E ela é uma sacola que dá pra gente usar dos dois lados, olha, ela é dupla face. O acabamento fica perfeito, tanto por dentro quanto por fora. Então, gente, me acompanhem até o final do vídeo. O vídeo tá recheado de dicas e informações importantes para vocês. Eu prometo que vai valer a pena. Vamos lá? Gente, vamos lá, ó. Então, para montar essa sacola, primeiro eu vou passar as orientações dos moldes para vocês, tá? Já vou passar as medidas. Então é o seguinte, olha, para o corpo da bolsa, a gente vai trabalhar com um quadrado de 38 por 38 centímetros, tá? E aí vocês vão ver que eu arredondei as bordas inferiores. Como é que eu fiz esse arredondamento? Eu utilizei aqui uma circunferência de 9 centímetros. Então eu vou explicar para vocês aí em casa como é que vocês vão fazer isso. Primeiro, vocês vão cortar numa cartolina, num papel, um quadrado de 9 por 9, gente. Aí o que eu fiz? Eu dobrei esse quadrado ao meio e depois eu dobrei no outro sentido ao meio também. Então eu marquei aqui, olha, bem o meio do meu quadrado, tá? Aí, gente, com a ajuda de uma fita métrica, um cordão, o que vocês tiverem mais fácil aí. Olha o que a gente vai fazer, ó. Eu vou posicionar a minha caneta aqui, bem na borda do meu quadrado. E o restante da minha fita ou do meu cordão, eu vou segurar bem aqui no centro, onde eu achei o centro. E aí eu vou deslizar com uma caneta ou com um lápis, olha. Vou fazer o redondo aqui, ó. Só esse cantinho é o suficiente para a gente arredondar a nossa bolsa. Então aí vocês vão cortar isso daqui, ó. Tá? E ele vai servir, olha, ele dá certinho. Ele vai servir pra gente riscar e cortar o molde da nossa bolsa. Tudo bem? Gente, por que eu tô passando essa precisão toda, né? Normalmente não teria essa necessidade. Vocês poderiam arredondar com uma tampa, um prato, qualquer coisa que vocês tivessem em casa. Mas é que para fazer essa sacola, as medidas que eu tô passando para vocês, elas ficam exatas, inclusive pra gente conseguir encaixar a lateral aqui, tá bom? Por isso essa precisão agora. Então aqui, olha, eu tenho o corpo da minha bolsa, certo? Tá pronto. Aí, gente, em relação às laterais, olha, são duas coisas diferentes. Essa lateral mais larga, ela tem 19 centímetros de largura. E o total dela vai ter 1 metro e 8 centímetros. Aqui eu tô só com metade, tá, gente? Então aqui eu escrevi dobra, porque ela vai ser o dobro disso daqui. Então que vai dar um total de 1 metro e 8, tá bom? Eu já até tô com ela aqui, já vou mostrar pra vocês. Então essa peça vocês vão cortar só no tecido e no forro. Não é pra cortar na manta, tá bom? E aí tem a outra lateral. Essa aqui é mais estreita, gente. Essa daqui, olha, ela tem 14 centímetros de largura e vai ter o mesmo comprimento, 1 metro e 8, tá bom? Essa peça aqui, vocês vão cortar uma vez na manta R2, só, tá? É uma sacola um pouquinho diferente que eu vou mostrar pra vocês. Então, os moldes são esses, tá bom? É fácil de vocês fazerem aí em casa, porque eles são todos retos, tá bom? Então, agora que eu expliquei os moldes, eu vou mostrar as peças, o que vocês vão fazer. Olha só, eu já tô com minhas peças aqui. Já coloquei na manta R2. Então, esse é o corpo da minha bolsa, tá? Coloquei na manta R2, gente, e eu fiz como se fosse um matelaçado. Eu usei aqui a distância de 5 em 5 centímetros, tá bom? Vocês podem fazer cruzado, vocês podem fazer o quilt livre. Só atenção pro quilt que vocês vão fazer, porque é o seguinte, o tecido vai encolhendo conforme a gente passa as costuras. Então, o ideal é sempre cortar maior do que o molde, posicionar na manta. Aí a gente faz as costuras e depois acerta pelo molde, tá bom? Então fica aí a dica. Então, ó, são as duas peças de fora que eu coloquei na manta R2. E aqui, gente, olha a lateral como que ela vai ficar.
assim, ó, vocês conseguem ver que o meu tecido ele tá mais largo e que a manta vai ficar centralizada mesmo. Então aqui, olha só, eu tenho 1,8 m, que é a medida que eu passei pra vocês, tá? É o total. Não precisa seguir essas medidas certinho para casar a lateral no corpo da bolsa. E aqui, gente, eu prendi a manta, olha, com 3 costuras. Então, o que que eu fiz aqui? Eu marquei o meio, eu passei a primeira costura bem aqui no meio, marquei 3 centímetros para cá, fiz outra costura, 3 centímetros para cá e fiz outra costura, tá bom? É só isso, é só o suficiente pra gente prender na manta. Essa parte que não tem manta é a que vai virar e vai formar o viés, tá? Por isso que não tem manta, para não ficar muito grosso na hora de costurar. Então vamos lá. E, gente, o forro vocês vão cortar conforme as orientações dos moldes, tá bom? Então o corpo da bolsa são 2 vezes no forro, a lateral é 1 vez no forro, tá bom? É isso. Então agora, olha o que a gente vai fazer. A gente vai começar trabalhando no corpo da bolsa. Então eu tenho aqui, olha só, eu achei o meio. Lembrando que a parte de cima é essa que está quadradinha, tá bom? Essa parte arredondada é a que vai ficar para baixo da bolsa. Então aqui, na parte de cima, eu encontrei o meio. E eu vou marcar 8 centímetros para cada lado, gente. Ó, 8 centímetros para um lado e 8 centímetros para o outro. Essa é a marcação para a gente colocar a nossa alça. Então observem aqui, ó, que eu já tô trabalhando com uma alça colorida. Quem não tiver alça colorida, pode encapar uma alça de algodão, pode fazer de tecido e rechear com manta, tá bom? A alça, ela tem 60 centímetros de comprimento. Então, olha, depois que eu fiz a marcação, eu vou prender a minha alça com um alfinetinho para fora da marca dos 8 centímetros. Então, a minha marca tá aqui. Eu tô posicionando a alça para fora da marca. Aqui, olha, o mesmo procedimento. Fiz a marquinha, tô colocando a alça para fora da minha marca. Então, prende aqui. Eu vou passar uma costura bem reforçadinha, bem aqui na beiradinha do tecido, tá bom? E a gente vai fazer o mesmo procedimento aqui com a outra metade da bolsa, tá? Eu vou colocar a outra alça aqui. Gente, então depois que vocês prenderam as alças, a gente vai pegar o forro equivalente aqui, olha. Eu vou posicionar direito com direito. E a gente vai passar uma costura com o pé de máquina só na parte de cima, tá bom? Mesmo procedimento, a gente vai fazer com a outra metade, ó. Vai pegar o forro, vai posicionar aqui e a gente vai costurar só a parte de cima. Gente, só observa a questão das curvas, tá? Elas têm que casar com as curvas do tecido e elas vão ficar para baixo na nossa bolsa. Então, pé de máquina nas 2 metades. Gente, depois de costurado, a gente vai virar o forro lá para trás. Então, o ideal aqui é dar uma passadinha com o ferro para ele esticar bem, tá? Ele precisa cobrir, ó, toda a parte da manta. E aí, a gente vai rebater uma costura aqui, ó, na parte de cima. Então, dá uma ajeitada boa. A alça, a gente joga ela pro outro lado, assim. E eu vou rebater aqui, ó, com o pé de máquina. Então, a gente vai fazer esse procedimento nas 2 peças, na frente e nas costas da bolsa. Ó, gente, rebati a costura aqui em cima. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Tá vendo aqui, ó, que o forro tá sobrando? Ó, é normal acontecer isso, tá, gente? O forro estica, porque ele não tem nenhum estabilizante embaixo, não tem nenhuma manta. Então, conforme a gente vai costurando, ele vai esticando. Não se assustem, é só cortar esse excesso, tá? O que tiver sobrando, a gente corta bem rente ao tecido de cima. Ó, então a gente vai cortar tudo que tiver sobrando de forro. E agora eu vou passar um zigue-zague para prender bem essa parte de fora com o forro. E isso vai facilitar a montagem depois, tá bom? Então a gente vai fazer isso também nas 2 peças, frente e costas. Gente, ó, então eu prendi em volta, tá? Agora a gente reserva essas 2 partes. A gente vai trabalhar com a lateral agora. A lateral e o respectivo forro. Lembrando que aqui a gente já tem a manta, tá? Presa aqui. Então agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu também vou posicionar direito com direito, tá? Forro e parte de fora.
E aqui, gente, a gente vai passar uma costura com pé de máquina só nessa ponta, nessa borda, e na outra borda também, tá? Ó, então, pé de máquina aqui também. E aí a gente vai desvirar isso daqui. Então, agora a gente desvira. Ó. Dá uma ajeitadinha. Agora, a gente vai dar uma passadinha no ferro, acertar bem as duas pontas. E antes de rebater costura, aqui onde a gente, né, fechou, a gente vai passar um zigue-zague prendendo as duas bordas, prendendo o tecido junto com o forro, tá bom? Então, primeiro zigue-zague nas duas laterais. Gente, então, olha, eu prendi as laterais, tá? Do forro com a parte de fora. Agora, a gente vai rebater a costura com o pé de máquina nas duas extremidades. Aqui e aqui, tá bom? Gente, então concluída essa etapa agora, a gente vai pegar uma das peças, ou a frente ou as costas, elas são iguais, então tanto faz. E eu vou posicionar a minha lateral aqui assim, direito com direito. Então, no caso, essa é a parte de fora da minha lateral, e essa é a parte de fora do corpo da bolsa. Eu vou posicionar de maneira, olha, que aqui fique bem certinho uma peça com a outra. Então, eu vou prender com alfinetinhos. E aí, eu vou distribuir todo o restante. Só que antes de eu prender, de eu terminar de prender, eu já vou prender a outra metade aqui, olha. Porque eu quero que ela fique rente, né? Tem que acabar justinho aqui uma com a outra. Então, aqui agora a gente vai alfinetando. Ó, gente, tá vendo? Bem rente, o tecido da lateral fica bem rente com o tecido de fora. E se vocês seguiram as medidas certinhas que eu passei, ele vai casar bem certinho, tá? Vai dar bem certinho. Não precisam se preocupar tanto com o pé de máquina, porque se o pé de máquina de vocês for um pouquinho mais largo que o meu, não tem problema, porque aí a costura daqui vai ser mais larga, a costura daqui vai ser mais larga, então fica proporcional, tá bom? Aí não tem problema. O que não pode é costurar uma parte com uma margem, costurar a outra parte com outra margem, aí dá problema, tá? Então, aqui, ó, a gente faz certinha a curva, alfineta pra ficar bem certinho. Quem preferir, gente, pode alinhavar, tá bom? Eu só não recomendo nessa etapa prender com aqueles clips, porque o clips vai saindo do lugar e aí vai entortando conforme a gente costura, tá bom? O clips é bom, mas para outras situações. E eu gosto de colocar os alfinetes assim, porque à medida que eu vou costurando, eu vou puxando, eu vou tirando, tá? Se vocês têm medo de se espetar, olha, vocês podem colocar os alfinetes assim, nesse sentido. E não tem problema a agulha da máquina passar por cima deles, tá bom? Olha só, deu bem certinho toda a volta da bolsa. Então, agora o procedimento é passar uma costura com o pé de máquina, fazendo todo esse contorno, tá? Chega aqui, dá o retrocesso, começa com o retrocesso também. Gente, então costurei tudo. Agora vocês vão entender por que que a manta não vem até o final. Porque a gente vai virar essa lateral do outro lado. E a lateral é que vai formar o viés de acabamento da nossa bolsa. Então, se tem a manta aqui para dar a volta, fica muito grosso. E às vezes a máquina não vai costurar, tá? Então, o acabamento fica muito melhor assim. Agora, olha só o que a gente vai fazer. A gente vai ajeitar e vai prender com alfinetinhos. O que eu quero dizer com ajeitar? Olha só aqui por dentro. A costura, ela tem que ficar escondida. Então, eu vou empurrar ela assim pra dentro. Porque agora a gente vai rebater uma costurinha aqui, ó, por dentro do meu tecido rosa.
tá? Essa costurinha vai esconder o acabamento, vai esconder a costura aqui de dentro, tá vendo? Então ela vai ficar perfeita a bolsa. Então agora o procedimento é esse, ó, a gente vai alfinetar agora do lado de fora, sempre empurrando a costura no sentido da nossa lateral, para ela ficar escondida. Então agora, olha, eu vou prendendo aqui assim, aqui a curvinha, ó. Então, com a outra mão aqui por dentro eu vou ajeitando para minha costura ficar toda assim para fora. Depois eu vou mostrar por dentro como fica. Aqui, gente, ó, cuidado para não formar pregas, tá bom? Nem que vocês passem bem devagarzinho e por partes a costura, não tem problema. Mas vai ajeitando para não formar nenhuma preguinha aqui. Vou sempre empurrando a costura para fora. Aqui na curva a mesma coisa, vem com cuidado para evitar de formar prega. Porque essa costura que a gente vai passar agora, a gente vai passar com esse lado virado para cima. Porque vocês têm que enxergar onde vocês vão passar a costura, tá bom? Aqui. Então eu gosto de fazer assim, eu gosto de finalizar esse lado primeiro, né? Passar essa costura para depois colocar a outra metade na bolsa. Eu acho que fica mais fácil. E aí, gente, nas pontas, nas extremidades, sempre aquele retrocesso para dar um acabamento bem firme, tá? Para não abrir depois a bolsa. Então, olha só por dentro como ela vai ficar. A gente não consegue ver nenhuma costura, tá bom? Então, agora a gente vai rebater a costurinha aqui, olha, bem perto do tecido rosa, mas a costura vai ser batida aqui, ó, no tecido estampado, tá? No meu tecido preto. Eu vou fazer esse contorno todo até chegar nessa ponta aqui. Olha, gente, como fica bonito. Dá a sensação de que a gente colocou um viés aqui, mas é a própria lateral. Agora, ó, outra coisa que eu quero mostrar aqui é curvinha, tá vendo? Ó, eu não deixei formar a prega, tá? Se eventualmente formar alguma prega, não tem problema. É só ir soltando os pontinhos e esticando assim, aí vocês vêm corrigindo, tá bom? Agora eu vou virar porque a gente vai fazer o mesmo procedimento na outra metade. E olha como fica bonito o lado de dentro também. É uma bolsa dupla face, uma sacola dupla face. Então agora, olha, mesmo esquema. Direito com direito. A gente vai posicionar aqui. Prendam o alfinete do jeito que vocês estão acostumadas, tá bom? Eu gosto de fazer assim. Aí, gente, ó, lembrando que eu vou prender aqui também, porque eu quero que fique igual, tá? Não pode sobrar nem faltar. Eu tô usando uma cor de linha que dá certo dos dois lados. Como a minha lateral é rosa, eu tô usando a linha rosa, que ela combina com essa parte, ela combina com o meu tecido estampado, tá bom? Aí não precisa ficar trocando de linha toda hora. Então tem que casar certinho. Se a primeira metade deu certo, a segunda tem que dar certo também. Na curva vem o mais certinho possível com o tecido, tá bom? Não deixa sobrar nem faltar, porque isso pode dar diferença no restante da peça depois. Então, aqui, certinho. Coloquem quantos alfinetes vocês acharem necessários, ou quem preferir pode alinhavar, quem tiver acostumada.
Então, olha só, vai casar certinho de novo, tá? É só seguir as medidas do início do vídeo. Se for fazer quilt na peça, matelaçado ou o que for, sempre corta maior, deixa pra acertar depois de costurada a peça, tá bom? Que aí a gente não tem problemas na hora de unir os moldes, ó. Então agora mesmo procedimento, a gente vai passar a costura com o pé de máquina, fazendo todo esse contorno aqui. Gente, ó, então penúltima etapa concluída. Agora a gente vai virar pro lado de fora e repetir o procedimento que a gente fez do outro lado. Que agora a gente vai formar o viés e dar o acabamento interno. A mesma coisa, gente, ó, empurrar as costurinhas sempre pro lado de fora, para onde tá a nossa lateral. Igualzinho a gente fez antes, ó. Eu vou prender os alfinetes aqui. Aqui a gente empurra com a mão, vai ajeitando. Curvinhas para ficar bem certinho. Quanto mais precisa for a costura de vocês na etapa anterior a essa daqui, se a costura tá certinha, ó, o viés ele vai ficar todo uniforme ao longo da bolsa, tá? Porque se a gente às vezes costura mais largo, depois mais fino, o viés ele não fica bonito, ele não vai ficar uniforme, tá? Então tem esse detalhe também, gente. Quanto mais certinha for a costura, mais bonito vai ser esse efeito aqui agora. Ajeita a curvinha. Principalmente nessa etapa, gente, é bom que a linha de baixo seja exatamente da cor aqui, tá? Porque o ideal não é a linha se destacar, e sim o trabalho, tá? Então procurem usar a linha mais próxima possível da cor da lateral, que vai ficar mais bonito. Então, gente, agora, ó, o procedimento é o mesmo. Agora a gente vai vir costurando aqui, ó, por dentro, tá? Bem encostadinho no tecido rosa, e a gente vai fazer esse contorno todo até aqui essa ponta. E aí a parte de dentro, a costura vai ficar toda escondida, tá bom? Gente, a nossa sacola ficou pronta, olha como ela fica bonita. E olha o acabamento interno também, como fica bom. Então dá pra usar tranquilamente ela pelos dois lados. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Gente, então é isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se gostaram, curte o vídeo, compartilha, já se inscreve no canal, tá bom? E eu quero ver quem vai fazer essa sacola maravilhosa. Me marca nas redes sociais, marca o @taisfavero.atelier. Eu adoro ver as peças de vocês depois das aulas. Tá bom, gente? Obrigada, um beijo e a gente se vê.